Paz do Senhor a todos, estamos aí com a lição de Escola Bíblica Dominical, classe de adolescentes. Hoje já gravamos a de jovens para vocês, vamos gravar a juvenis e agora a de adolescentes. Eu já peço para você assistir, inscrever-se no canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo. Você nos ajude lá dando um like, curtindo, comentando, divulgando, passando para outras pessoas também a respeito dessa lição. A lição hoje nós vamos tratar é a lição número 6. Essa lição aqui, número 6, de todas, na verdade, todas as classes, ela é a número 6 agora, né? E a lição número 6 aqui, ela fala sobre na salvação, o novo nascimento. O destaque da lição aqui encontra-se no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo de número 3, que diz assim: Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o texto que nós estaremos estudando dentro dessa lição aqui. Essa lição, que é uma pré-aula para domingo, agora que está vindo aí, domingo dia 10 de fevereiro de 2019. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13, versículo 8. Dentro deste versículo, dentro dessa palavra, desse texto, nós entendemos aqui que Deus ele é soberano. Algumas pessoas perguntam pra gente assim: Deus criou o homem e a mulher, eles caíram e agora Deus entrou em desespero e montou e correu e tal. Não. Deus, ele desde a fundação do mundo e todo o plano de salvação já tinha sido criado. Deus, ele é poderoso, soberano, onisciente, então ele também sabe tudo o que haveria de acontecer e como aconteceria. E Deus preparou esse plano de salvação. E nós lendo dentro deste texto aqui, diz aqui que antes do pecador entrar no mundo e antes mesmo de o mundo ser criado, o Pai já havia planejado o plano de salvação. Já havia planejado Jesus Cristo, o único suficiente Salvador, Jesus Cristo para fazer essa aliança novamente com a humanidade que rejeitou Deus, que pecou, que escolheu tentar ser igual a Deus, escolheu desobedecer a Deus. E nessa desobediência a Deus houve um declínio moral do homem, espiritual e assim por diante, e precisava de alguém para fazer novamente esse retorno do homem para com Deus. Todos foram destituídos da glória de Deus, todos foram rejeitados. Por quê? Por causa do pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos. Quando fala todos, não sobrou umzinho não, todos. Então foi destituídos, estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus que é amoroso, Deus que ama, Deus que nos criou, ele tinha preparado um plano de salvação. E nesse plano de salvação, ele daria o seu único filho, Jesus, que o Verbo se tornou carne, habitou entre nós. O Verbo já estava com Deus, o Verbo era Deus e veio para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade e a chance de novamente adorarmos a Deus. Novamente, nós termos um encontro com Deus. O Santo dos Santos agora estava aberto, o véu do templo se rasgou e agora nós temos acesso junto ao Pai através de quem? De Jesus, que fez o sacrifício e que fez essa aliança entre nós e Deus. O texto diz aqui, ou melhor, o comentarista diz aqui, a expiação expia o quê? Expiação, alguém fala espiar, expiação dá a ver? Não. A expiação expia o quê? Olha o que diz aqui no texto bíblico. A ideia básica de expiação está ligada à reparação de um mal, satisfação das exigências da justiça por meio do pagamento de uma penalidade. Para que o homem pudesse novamente ter acesso ao Pai, teria que ter o pagamento de uma penalidade
para novamente formar essa aliança. E aqui diz, a expiação é o sacrifício cuja finalidade é reparar os pecados da pessoa. Ou seja, passa a não ser pecador? Sim, eu sou pecador, mas ele passa a arrancar os meus pecados, expiar, no momento em que eu entrego a minha vida para ele. Ele passa a reparar os meus pecados. E aqui diz mais, a ideia de sacrifício é universal. Universal. Que diz aqui, lendo um livro de história, você verá que muitas religiões têm a figura do sacrifício como elemento de punição. Alguém matou um animal ou um ser humano para oferecê-lo a um Deus, a fim de receber a aprovação divina. Qual a diferença do sacrifício da Bíblia aos sacrifícios dos povos que diz aqui? Em primeiro lugar, a Bíblia não há sacrifício humano. Deus proíbe o sacrifício humano. E diz aqui, terminantemente, alguém de fazer sacrifício oferecendo o ser humano. Outra diferença está na individualidade do pecado. Enquanto que em outras religiões a responsabilidade do pecado não é individualizada, na Bíblia, para não se punir um povo inteiro, o Deus amoroso responsabiliza a pessoa que comete o crime, devendo ela comparecer pessoalmente à casa de Deus para oferecer sacrifício. Então surge o sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Aqui que é citado a morte de animais para esse sacrifício. Mas aqui diz que Jesus, o Nazareno, entregou voluntariamente a sua própria vida por amor do mundo. Aqui é a diferença. Que esse sacrifício ele se entregou pela humanidade. Detalhe, Jesus não tinha pecado. Foi colocado sobre ele os nossos pecados, mas ele não pecou nunca. Ele era perfeito. 100% homem, 100% Deus, mas perfeito. E aqui diz a morte substitutiva. A morte substitutiva de Jesus. No Antigo Testamento, os sacerdotes apresentavam uma série de sacrifícios. Então aqui fala daí dos touros, bodes, ovelhas. E aqui fala de Salomão, que praticamente matou muitos e muitos animais, que dava um estádio de futebol cheinho de touros e ovelhas. Deus ele aceitou esse sacrifício. E, entretanto, diz aqui no comentarista que nem sempre foi assim. O culto a Deus se transformou em uma reunião mecânica, uma forma de ludibriar pessoas inocentes. E daí o profeta Oséias disse, eu quero que vocês não amem, vocês me amem, não me ofereçam sacrifício. Aqui, não que não tem valor você sacrificar, mas ele prefere uma obediência. O que adianta eu sacrificar, oferecer um culto a Deus, e não me arrepender dos meus pecados, não obedecer? E aí, esse texto de Oséias, ele fala assim que ofereçam sacrifício, em vez de oferecer sacrifícios, que me amem. Isso não muda para nós. De que adianta eu ir a uma igreja, cantar, adorar, de repente é pular, chorar, mas não obedecer? Fazer um sacrifício e não obedecer. Não adianta de nada. Depois diz aqui, em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Aqui o problema não era o sacrifício, de maneira nenhuma. O problema era apresentar sacrifícios a Deus sem amá-lo, participar do culto de Deus sem reverenciá-lo. Há cultos em muitas igrejas que ocorrem por uma obrigação sem amor, reverência, entrega a Deus. E é isso que o Senhor me chama a atenção em Oséias cita. Precisamos obedecer, sacrificar sim, mas obedecer. E aqui diz mais, então Deus enviou seu Filho para morrer por nós uma vez por todas. Antes era o
sacerdote apresentava os pecados dele primeiro, para ser coberto esses pecados. Após ele apresentava o do povo para ser coberto, também após fazer o dele do povo. Jesus não. Jesus, ele era o sumo sacerdote, apresentou de uma só vez, não precisando uma vez por ano, de repente, ir lá sacrificar, ir lá oferecer. Não, ele se ofereceu uma vez. Detalhe, Jesus, ele é o próprio sumo sacerdote. Jesus é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que entregou-se a si mesmo, o sangue dele. O animal precisava ser um animal puro, um animal sem defeitos físicos, um animal sem problemas. Jesus, ele era alguém que era puro, não tinha pecado, e o seu sangue derramou por nós. Então tudo isso Jesus fez. Deus enviou seu Filho, a fim de que nunca mais homens e mulheres precisassem de qualquer sacrifício para tirar o próprio pecado. Então o nosso sacrifício é nos santificar, nos abster-se das coisas do mundo, fugir da aparência do mal e nos santificar. O sacrifício maior, tá, no Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, Jesus fez por nós. Hebreus 9, versículo 11 ao 22, você vê o sacrifício ali único de Jesus Cristo. Então ele fez por nós, não merecendo, que nem eu nem você somos bonzinhos assim para dizer que merecemos, não merecemos, mas nos arrancou o nosso pecado, através da morte de Jesus, nós podemos chegar a Deus. Aí nós vemos, diz aqui, é horrível sentir vergonha por uma coisa que fizemos e que sabíamos que não era para ser feito. Olha, você está assim, se esta palavra tem alcançado seu coração, sabe de uma coisa, agora não já existe nenhuma condenação para as pessoas. Não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há. Por quê? Porque Jesus arrancou todos os nossos pecados. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ou seja, eu nasci de novo. Nascimento. E aí ele fala do texto do mestre judeu Nicodemos, que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, que é a base dessa lição, que esse mestre, esse Nicodemos, teve um diálogo com Jesus. Reconheceu que o Nazareno era um mestre, reconheceu ele. E nesse reconhecimento, ele diz aqui que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Jesus falando para ele. Nicodemos, ele não entendeu, ele achou que deveria nascer sendo velho. Como nasceria de novo, entraria no ventre da sua mãe, sendo grande, de que maneira entraria novamente? Mas aí Jesus explicou, não, esse nascer de novo é entregar a vida para Jesus, é reconhecer, é acreditar. Aí nós nos tornamos novas criaturas. Quando eu passo a ter a minha vida em Cristo Jesus, eu passo a ser uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo e eu sou uma nova criatura. É dessa forma que Jesus ensinou para Nicodemos. Dessa forma. Então, nós passamos a ser o quê? Nova criatura. Quando o quê? Entregamos a vida para Jesus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não vai cobrir o pecado como o sacerdote fazia, mas o sumo sacerdote Jesus agora ele vai tirar o pecado do mundo. Tirar. Era coberto o pecado, no ano seguinte era de novo. Agora não. O único sacrifício arrancou o pecado do mundo. Aí nós dizemos aqui, então o que eu preciso fazer para nascer de novo? Arrepender-se, crer no Evangelho, arrepender-se de quem tu és, do que faz, do que pensa, do que fala com os outros, da raiva que sente, da mentira, do engano, do fingimento, do amor fingido, arrepender-se de todo o coração. Então é obedecer, crer que Jesus limpa. Ah, mas a mágoa é muito grande. Creia em Jesus, ele vai arrancar essa mágoa, vai te encher de amor, de alegria, de paz no teu coração, de perdão. Creia no Senhor Jesus. Quando nascemos de novo não significa que nunca mais pecaremos. Sim, todo dia pedimos perdão dos nossos pecados. Mas agora passamos a crer em Jesus, ter o Espírito Santo em nós, que nos mostra, olha Juninho, você precisa pedir perdão, tá bom, vou pedir. Você precisa se arrepender, tá bom, me arrependo. Você precisa se arrepender do teu pecado feio que você fez, me arrependo. E assim por diante. Nos arrependemos. Por quê? Porque tem um Pai, um advogado junto ao Pai,
que intercede por nós. 1 João capítulo 2, versículo 1, 2 e 12. Um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O único mediador, o único que derramou o sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Então é isso que Jesus faz. E é isso que eu trago para você hoje. Que Deus abençoe a tua vida e que em nome de Jesus você venha entregar a tua vida para Ele, confiar nele e entregar de coração toda a tua vida. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E como o Matheus Felipe começou a gravação e sumiu, eu vou sair daqui para desligar aí essa imagem, tá? E guarda no teu coração, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por mim e por você, para que nós possamos acreditar. Ele deu o Filho unigênito para morrer na cruz por mim e por você. Entregou a vida. E eu e você temos essa chance, essa oportunidade de nos entregarmos a Ele. Ore comigo, você que ainda não é evangélico e hoje quer aceitar Jesus como Salvador. Senhor, esta vida que está orando comigo agora e que necessita, tem tristeza no coração, angústia e precisa te aceitar como Salvador. Eu lhe peço, meu Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha curar esse coração, que o Senhor venha alegrar esse coração e que ela venha se entregar a Ti para a glória do Teu nome. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador na minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Amém. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E vamos aí desligar o vídeo.